tarde, Gustavo. Deixa eu colocar aqui a minha chamadinha na tela, precisa acompanhar aí comigo? Tá dando para ver aí, turma? Tá para ver a telinha aí? Sim. Daniel? Não? Eduarda? Nem não? Giovana? Aqui. Gustavo tá aí? Laura? Não? João Pedro? Presente. Lucas? Murilo? Pedro Henrique? Bom, olhando aqui no meu lobby, tem aqui Murilo sem microfone. Daniel, oi. Oi, Daniel professor. e Murilo. Me chamou? Chamei. Só na minha chamada aqui. Tá, Daniel, beleza. Murilo. Alguém aqui que eu não chamei? São 5. Deixa eu... Opa. Voltar aqui. Ah, Pedro Henrique. Deixa eu ver. Tá sem microfone, Pedro Henrique? Tudo bem. Deixa eu achar aqui a postilinha. Deixa eu poder corrigir aqueles exercícios da última aula, né? Sem microfone. Só um instante. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí a postilinha, pessoal? Sim. Ficaram aqueles exercícios sobre circunferência, né? Para corrigir. É isso? A área do círculo e comprimento da circunferência. Aí na página 34 do livro de atividades. Confere? O que você falou? São esses exercícios que faltam corrigir aqui na página 34, a área do círculo e comprimento da circunferência, não é isso? Sim. Ficou lá na última aula? Então vamos lá para o exercício 9. 34. Ele diz aqui, uma costureira deseja confeccionar uma toalha redonda com diâmetro de 1,4 metros. E para a toalha ficar mais bonita, ela vai aplicar bico de renda em seu contorno. Depois de finalizar o trabalho, quantos metros quadrados de tecido terá a toalha? E quantos metros de bico de renda a costureira usou? Arredonde o seu resultado para 2 casas decimais e utilize 3,14 como valor aproximado de π. Que página? 34. Então vejam, pessoal, tem que calcular a área na nossa toalha, né? Uma toalha redonda. Depois tem que calcular o comprimento da circunferência, que se refere, então, né, ao tecido que ela vai colocar ao redor, né? Na circunferência. O diâmetro da nossa toalha, então, que vai colocar na mesa é de 1,4 metros. E o bico de renda que ela vai aplicar vai ser no contorno, né? Dessa toalha. Então, vai ser o comprimento da circunferência, né? O tamanho desse bico de renda. A área da nossa mesa, né? Onde vamos colocar a toalha, vai ser dada por π vezes r ao quadrado.
sabemos que o nosso raio é a metade do diâmetro, né? É o diâmetro dividido por 2. Então, em r ao quadrado, eu coloco o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Então, essa área vai ser igual a π vezes o diâmetro dividido por 2 ao quadrado, que equivale ao raio, né? Eu tenho, então, 0,49π, ou seja, 0,49π, 0,49 vezes 3,14. Portanto, essa área vai ser aproximadamente de 1,5386 metros quadrados. Como ele pediu para trabalhar com duas casas decimais, para arredondar, 1,54 metros quadrados de área para a toalha. Já para o bico de renda, que vai preencher todo o contorno da toalha, que é uma circunferência, o comprimento, então, vai ser 2 vezes π vezes r. Então, eu tenho, como o raio, nós já sabemos, se eu tenho 1,4 metros, né, de diâmetro, eu vou ter, então, 2 vezes o raio, vai ser o próprio diâmetro, de 1,4, vezes π, eu vou ter 1,4 vezes 3,14, 4,396 metros de renda. E arredondando para duas casas, 4,40 metros de bico de renda é o que ela vai precisar para costurar, né, ao redor ali daquela toalha redonda. Acertaram aqui, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. O exercício 10. Então, ele diz aqui que a figura, né, mostra um círculo de área de 36 centímetros quadrados, sobre o qual estão desenhados 4 triângulos equiláteros, com um vértice comum no centro do círculo. Qual é a área da região sombreada? Então, vamos pensar o seguinte, esses triângulos aqui são equiláteros, então eles têm, né, os seus 3 lados de mesmo tamanho, congruentes, e os ângulos todos são de 60 graus. A soma dos ângulos de qualquer triângulo é de 180 graus, né? Os triângulos equiláteros, então, estão com os vértices no centro do nosso círculo. Então, o que acontece? Para calcular essa área que está sombreada aqui, eu vou precisar calcular, né, uma área de setor circular. Para achar essa área de setor circular, eu preciso descobrir, né, que ângulos que eu tenho aqui nesses 4 setores. Como que eu vou descobrir isso, então? Eu sei que a soma dos ângulos do triângulo, dos triângulos equiláteros aqui eu tenho 60 graus. Aqui eu também tenho 60 graus. Aqui eu tenho 60 graus. E aqui eu também tenho 60 graus. Portanto, os ângulos que são, né, ocupados pelos 4 triângulos é de 60 vezes 4, 240 graus. E os ângulos que são referentes, então, aos setores circulares aqui, a soma deles tem que dar 360 menos os 240 graus. Porque é o que seria aí, né, para complementar os 360, que é o ângulo de uma volta. E aí eu faço uma regra de 3 para calcular a área desses setores. Como que eu vou fazer, então? Vejam que eu fiz a somatória dos ângulos de 60 nos triângulos. Os 4 triângulos equiláteros vão ter, então, 240 graus ocupando ali. Vai me restar, então, 120 graus, que são referentes aos setores circulares, né? E aí ele disse que a área do círculo tem 36 centímetros quadrados. Bom, o nosso cálculo seria o seguinte, né? Se o círculo, né,
todo tem 36 centímetros quadrados, isso quer dizer que ele, se fosse 360 graus, né? Com uma volta completa. Então, a área total do círculo, opa, deixa eu colocar de outra cor aqui. A área total do círculo de 36 corresponderia, se fosse o círculo completo, aos 360 graus. No entanto, eu reparo que os ângulos que eu tenho nos setores circulares somam 120 graus, né? Por que 120 graus? Seriam 360 na volta completa, menos os 240. Então, eu tenho 120 graus de setores circulares. Opa, eu coloquei aqui no contrário a montagem. Deixa eu montar direito aqui. Então, com 360 graus, o círculo completo corresponderia a uma área de 36 centímetros quadrados. Como eu estou trabalhando com setores circulares, que somaram 120 graus de ângulo, os quatro, né? Isso corresponderá a qual área? A uma área X. Notem que de 360 para 120, nós dividimos aí por 3. 360 dividido por 3 dá 120. Então, 36 vai dividir por 3 também para obter x. Dividindo por 3, nós vamos chegar em x igual a 12 centímetros quadrados. Tranquilo, turma? Sim. Então, alternativa B, 12 centímetros quadrados. Posso ir adiante? Sim. Sim. Aqui o exercício 4 diz o seguinte: a figura exibe 5 configurações que pretendem representar uma circunferência de centro O1 e perímetro 2π centímetros, e um quadrado de centro O2 e perímetro 4 centímetros. Aponte a alternativa que corresponde à configuração descrita. Bom, então vejam, ele disse que o perímetro do círculo é de 2π centímetros. Então, vamos imaginar o seguinte: sabemos que o comprimento da circunferência corresponde ao perímetro, ou seja, 2πr. Se ele falou que o perímetro, que é o comprimento da circunferência, é igual a 2π, então 2π é igual a 2πr. E veja que eu posso cortar de um lado 2π e do outro lado 2π. Dessa forma, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Significa que o raio da circunferência vale 1 centímetro. Agora eu vou pensar no quadrado. Ele falou que o quadrado tem um perímetro de 4 centímetros. Se o quadrado tem um perímetro de 4 centímetros, aqui está o nosso quadrado, cada lado dele precisa ter 1 centímetro de lado, porque o perímetro é a soma, né, do contorno de todos os lados da nossa figura. E veja, então, que a circunferência tem centro O1 e o nosso quadrado tem um centro O2. Vamos ver, então, que alternativa que vai satisfazer essas condições, né? Uma circunferência que tem um raio de 1 e um quadrado que tem um lado igual a 1. Então, vejamos aqui. Se eu tenho uma circunferência que tem um raio igual a 1, eu tenho qual situação? Não poderia ser a alternativa A, porque essa circunferência na alternativa A, se o quadrado tem lado igual a 1,
a circunferência aqui tem um raio igual a 0,5, a metade. Não pode ser a alternativa B, porque o raio da circunferência é menor do que o lado do quadrado. E tanto o quadrado tem lado igual a 1, quanto a circunferência tem raio igual a 1. Também não pode ser a alternativa C, porque eu estou vendo que o raio da circunferência é maior do que o lado do quadrado. E pode ser a alternativa D. Por que pode ser a alternativa D? Porque nesse caso, eles têm, tanto o quadrado tem um centro, e a circunferência tem outro centro. A circunferência tem raio igual a 1, assim como o lado do quadrado também tem raio igual a 1. Então, a única situação possível, onde eu tenho uma circunferência de raio igual a 1 e um quadrado de lado igual a 1, com centros diferentes, a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Sim. Acertaram esse? Sim. Vamos adiante. No exercício 12, ele fala aqui o papelão utilizado na fabricação de caixas reforçadas é composto de 3 folhas de papel, coladas umas às outras, sendo que as 2 folhas das faces são lisas e a folha que se intercala entre elas é sanfonada, conforme mostrado na figura. O fabricante desse papelão compra o papel em bobinas de comprimento variável. Supondo que a folha sanfonada descreva uma curva composta por uma sequência de semicircunferências, com concavidades alternadas e de raio externo de 1,5 milímetros, determine qual deve ser a quantidade de papel da bobina que gerará a folha sanfonada, com precisão de centímetros, para que no processo de fabricação do papelão, esta se esgote no mesmo instante das outras 2 bobinas de 102 metros de comprimento de papel que produzirão as faces lisas. Então, o nosso problema aqui é o seguinte. A situação é, eu tenho essa parte de papel que é lisa e tenho essa outra que também é papel liso. A bobina, para produzir isso aqui, tem 102 metros. Eu preciso saber qual é o tamanho da bobina que eu vou usar para fazer a parte sanfonada. Porque se eu vou gastar 102 metros da parte lisa, vou ter que gastar uma parte sanfonada proporcional, para que não falte nem sobre. E a parte sanfonada é formada por, então, semicircunferências de raio, 1,5 milímetros. Então, está aqui essa primeira parte, e aqui esta segunda parte. Como é que nós podemos, então, analisar esse problema? Se aqui o raio é 1,5 milímetros, esse primeiro tamanho que está aqui, o comprimento da circunferência, nós sabemos que é 2πr. E esse primeiro tamanho, então, é uma circunferência pela metade, né? Seria uma semicircunferência. Então, eu vou dividir isso por 2. E o comprimento da semicircunferência, então, vai ser igual a somente π vezes r. Conhecendo o valor de π vezes r, e sabendo que a outra bobina lisa tem que ter 102 metros, nós podemos fazer uma relação de proporção direta. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo. Como que eu vou fazer essa proporção direta, né? Se cada semicircunferência mede π vezes r, milímetros, que foi dado o raio em milímetros, nós vamos então, medindo os nossos 102 metros, se nós pegarmos a cada 2 vezes r milímetros, nós temos a formação de uma circunferência.
Se eu dividir os 102 metros, que seria referente à parte lisa, com relação ao comprimento lá da nossa circunferência, ou seja, 2 vezes o nosso R, e veja que o R aqui, em milímetros, foi passado para metros, né? Dividiu aqui por 1000. 1,5 milímetros dividido por 1000. A cada formação de uma circunferência, eu vou associar com o comprimento da bobina. Então, eu faço aqui 102, dividido por 0,003, e eu obtenho aqui 34.000 semicircunferências. Cada circunferência tem, né, este comprimento, e eu vou obter, então, na verdade, não é nem o comprimento, é a quantidade de semicircunferências. 34.000 semicircunferências. Se eu tenho 34.000 semicircunferências, vou multiplicar isso por π vezes o R, que é o comprimento da nossa circunferência. Então, eu faço 34.000 vezes 3,14 vezes 0,015 metros. Eu vou obter 160,14 metros. Como ele queria uma precisão em centímetros, então deixa eu descer aqui um pouquinho mais. Opa, apagar aqui. 160,14 metros equivale ao quê? 160 metros e o 0,14 corresponde a 14 centímetros. Essa é uma forma de você calcular, né, essa relação. Uma outra maneira seria você calcular, né, qual seria o comprimento de uma dessas semicircunferências, tendo esse comprimento, dividir o tamanho da bobina do papel liso, né, de 102, por esse comprimento de circunferência, e nessa relação você vai ter o comprimento total da bobina ondulada, né? Tudo bem aqui, turma? Sim. Tranquilo? Sim. Sim. Pessoal, estão vendo a página 36 aí, volume e capacidade? Sim. Então temos aí, ó, para agora, exercício 13, exercício 14, exercício 15, lá na página 37, exercício 16, exercício 17, exercício 18, 19, aí na página 38, exercício 20, 21, e aí fecha aqui no exercício 21 da página 38. Mãos à obra. Vou estar acompanhando aqui com vocês. Já vamos fazer, e vamos fazer o mesmo esquema, né? Vamos fazer o exercício, tirar a fotinho e mandar lá na atividade no Positivo On, referente a esse capítulo. Entenderam? Sim. Beleza. Então, mãos à obra aí, galera.
Tudo tranquilo aí, pessoal? Sim.
Tudo certo aí, turma? Turma, alguma dificuldade? Não. Tranquilo aí, turma? Sim.
Tranquilo aí, galera? Tudo certo? Sim. Terminei. Pode mandar para mim lá no positivo on, naquela atividade? Qual o nome? Te mandei já, professor. Deixa eu checar aqui, então. Peraí. Só um instantinho que já vai abrir aqui. Essa atividade é da unidade 8, exercícios do capítulo 8. Aqui eu já recebi, deixa eu ver. Do Gustavo eu recebi aqui. Recebi aqui 3 arquivos. Página 37. Bem abaixo aqui. Página 36. Também. Página 38. Ok. Então, só para mostrar aqui. Onde é que é a nossa atividade que tem que ser mandada. Deixa eu compartilhar. Estão vendo na telinha, Giovana? Sim. Essa aqui, ó. Unidade 8. Fotos dos exercícios da apostila no capítulo 8. Medidas.
E aí, galera, conseguiram? Tô tirando as fotos. Certo. Galera, depois então me mandem essas fotinhos lá na atividade no Positivo On e amanhã nós já começamos a correção disso, beleza? Ok. Até mais para vocês, um abração, se cuidem, fiquem Tchau, com prof. Deus, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Abração para vocês, tchau.